Bom dia, senhores. Estou dando início à sessão do dia 23/6/2020, a primeira sessão virtual da segunda turma da terceira Câmara da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Está tudo ok com você? Bom dia a todos, tudo ok. Doutor Walker. Bom dia a todos, tudo ok. Doutor Jorge. Bom dia a todos, tudo ok. Doutor Corinto. Bom dia a todos, tranquilo. Doutor Rafael. Na verdade, doutor José Ricardo. Ele esquece, troca o meu nome toda vez, mas tudo bem. Bom dia a todos. Está tudo ok por aqui. Doutor Rafael. Presidente, bom dia, tudo certo. Ok, doutora Denise. Bom dia a todos, tudo bem. Ok, agora peço que todos fechem os seus microfones, inclusive eu. O primeiro processo é de relatoria do doutor Corinto. O item 1 da pauta é o processo da SS Brasil Freight. Doutor Corinto, o senhor está com a palavra, doutor Corinto. Doutor Corinto, abra o som, doutor Corinto. Pronto. Só me achar aqui, presidente. Eu já coloquei todos os processos na pasta T. SS. Esse é um processo de março. Então, eu estou abrindo aqui. Todos tiveram acesso já ao SS? Todos tiveram acesso? Sim. Ok, doutor Corinto. Esse processo, inclusive, ele vai servir de paradigma. O senhor está com a relatoria, doutor? Perfeitamente. Presidente, esse processo, eu estou dizendo o seguinte: em virtude de o relato da decisão recorrida ser um pouco genérico, eu fiz algumas aduções no sentido de torná-lo mais específico. Então, trata-se de auto de infração, da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso 6, a linha E, do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pela Lei 10.833, de 2003. Os fundamentos para esse tipo de autuação foi que a empresa responsável pela carga lançou a destempo o conhecimento eletrônico e o prazo mínimo para a prestação de informação dessa conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada no porto de destino. Não se concluindo nesse prazo, foi aplicada a multa. Então, é nesse sentido que o agente de carga SS Brasil Freight, Agenciamento Internacional de Carga, foi lançado nessa multa num montante de R$5.000. Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações algumas preliminares, como denúncia espontânea, ausência de tipicidade, legitimidade passiva, etc. E são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação, que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora. No caso dos autos, a impugnação invoca ab início o artigo 50 da IN RFB 800, de 2007, e o artigo 1º da IN RFB 899, de 2008, que
possibilitam a cobrança dos prazos ora cobrados somente a partir de 1º de abril de 2009, sendo o fato gerador da multa citada anterior a essa data. Temos também preliminar de nulidade, como eu já tinha falado, desvio de finalidade, atraso mínimo, aplicação do artigo 112 do CTN, que é a interpretação mais favorável, a denúncia espontânea do 138 do CTN, relevação de penalidade. E em 14 de 8 de 2018, a DRJ do Rio julgou improcedente a impugnação e considerou devida a exação no montante de R$5.000. O recurso voluntário foi tempestivamente oposto e, ab início, ela invoca novamente o artigo 50 da IN-RFB 800 e depois fala da denúncia espontânea, dos princípios constitucionais do não confisco e proporcionalidade, razoabilidade, artigo 112 e relevação da penalidade. Basicamente é esse o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto, senhor relator. Lembrando o seguinte, a dinâmica de votação e a dinâmica de relatório, a gente pode fazer da mesma forma que a gente fazia, sempre fez nas sessões presenciais. Não tem a necessidade de se prolongar. Não estou falando que você se prolongou, eu só estou que eu esqueci de falar esse tipo de coisa, porque, por mais que gravada seja, a gente pode muito bem pontuar o que a gente está discutindo e julgar da maneira que a gente já está acostumado a julgar, tá, senhores? Doutor Corinto, pode continuar com o voto, por favor. Passa o voto, então, presidente. O recurso voluntário tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade. Então, o primeiro ponto que eu vou tratar aqui é da nulidade da decisão recorrida. Eu digo o seguinte, em que pese a recorrente não requerer a nulidade da decisão, por não enfrentamento de argumento autônomo, capaz de alterar o resultado da lide, ao meu sentir, merece ser declarada nulidade, uma vez que a decisão recorrida não tratou do argumento lançado ab início da impugnação, qual seja, que o artigo 50 da IN 800 de 2007, o artigo 1º da IN 899 de 2008, possibilitam a cobrança dos prazos somente a partir de 1º de abril, sendo o fato gerador da multa citada anterior a essa data. A declaração de nulidade se impõe no presente caso, mormente por estar presente mais uma vez o argumento no preâmbulo do recurso voluntário, e não havendo condição alguma de ser enfrentado sob pena de supressão de instância. Ao meu sentir, a decisão recorrida, ao pretender abarcar todas as possibilidades possíveis para esse tipo de contencioso, foi formatada de maneira um tanto genérica e olvidou-se, infelizmente, de tratar o argumento que tem potencial para decidir a lide em sentido totalmente contrário ao decidido. Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para tornar nula a decisão de primeiro grau por não enfrentamento de argumento autônomo capaz de alterar o resultado da lide, sendo necessário o retorno do expediente à DRJ do Rio de Janeiro para prolatação de nova decisão em boa forma. Ok, doutor. Já ajeitei seu nome aqui, Zé. Porque agora, como tem que ser formal, vai ser doutor José Renato. Corinto, você tá dando de ofício essa nulidade, é isso que você está fazendo? Porque eu explico que, como ele trouxe novamente essa alegação, logo no início... Ele só não faz o pedido, é isso? Oi?
Ele só não faz o pedido. Exatamente. Se ele não trouxesse essa alegação, eu acho que não seria o caso de dar de ofício. Mas como ele traz esse argumento autônomo, e esse argumento pode realmente, ele tem que ser enfrentado, e ele pode mudar completamente a sorte da lide, eu entendo que merece ser decretada a nulidade da decisão, mesmo que não pedido. Essa vamos dizer, a justificativa para eu votar dessa maneira, presidente. Ok, doutor Corinto, só complementando o que o senhor falou, a gente tem que lembrar que, diferente do processo civil, o processo administrativo, nesse caso, tem essa informalidade. Vocês sabem o quanto eu discuto a questão da formalidade e não formalidade, mas nesse caso tem essa informalidade, porque no processo civil, se não está lá no pedido, mesmo ele tendo falado em algum lugar do seu relatório, ele tinha dançado. Acontece que, nesse caso específico, em processo administrativo, o pedido pode estar em qualquer lugar do processo, em qualquer lugar da peça recursal. Bom, eu vou botar em votação. Doutor Walker, como o senhor vota, doutor? O primeiro é o Vinícius, presidente. Vinícius. Peço desculpas aqui, esse lapso vai acabar acontecendo. É verdade. Doutor Vinícius, é que minha colinha está aqui na esquerda. Eu estou aqui que nem um louco. Eu olho para a minha esquerda, olho para a minha direita. A minha direita tem 3 telas, porque tem 3 coisas que eu tenho que ver. Vocês me desculpem, os meus lapsos, tá? Zé, se parar, você vai ter que tirar esse negócio. Por enquanto, tá na boa. Tá? Eu não te ouvi, Zé. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Olha, eu tenho outros casos, tenho casos similares a esses aí, inclusive para essa nossa sessão agora de junho. Como o sujeito passivo ele não alega nulidade, eu não reconheço a nulidade nesse caso. Então, o senhor abre a divergência. Eu abro a divergência. Ok, doutor Vinícius abriu a divergência, não reconhecendo a nulidade. Ok. Doutor Walker. Presidente, essa questão de ofício tem um problema. Eu vou concordar com o Corinto, porque se a gente julgar essa matéria, eu entendo que vai dar supressão de instância, né? Mas a minha dúvida é o seguinte: não tem uma alteração nessa legislação? Não foi revogada essa multa? Ou não? Eu não estou recordando. Eu não sei se essa multa foi revogada. Você chegou a ver, Corinthians, se essa multa foi revogada do artigo 107? Ou ela teve alteração, né? Ela teve alguma alteração que modificou o prazo ou afastou a aplicabilidade dessa multa? Porque é o seguinte, se essa multa aí, ela deixou de existir ou foi modificada, a gente até poderia superar essa questão da nulidade. Porque se fosse dar um provimento ao recurso do contribuinte. Não, eu estava olhando aqui eu superada a preliminar, eu estou mantendo o auto. Então, eu acredito que não foi, até onde eu sei, obviamente, não foi revogada essa multa. O Jorge quer falar. Senhores, só para vocês entenderem a sistemática, se vocês apertarem uma vez a mãozinha, ela fica. Quando você aperta a segunda vez, ela sai. Então, por exemplo, o Jorge apertou para falar, e depois ele deve ter apertado de novo para sair. Então, ele não ficou numa ordem. Então, o que eu entenderia é que ele não quer falar mais. Mas eu sei que ele fez isso errado. Provavelmente ele quer falar, não é isso, Jorge? Não, eu ia desconsiderar, mas dá para auxiliar o debate. O que aconteceu foi o seguinte: tinha uma multa de 48 horas, depois, acho que em 2014, se não me engano,
ela passou por 7 dias. Por isso. Ok, Jorge, obrigado. O doutor Vinícius está querendo falar. Pode falar, doutor. Inclusive, o senhor está com voto ainda, né? Não, o senhor tem que ligar o microfone. Isso. Essa questão que o Walker levantou é da retroatividade benigna, está ligada a um outro caso, que é exatamente da retificação da informação. Não sei se está lembrado, Walker. Quando você retifica, isso deixou de ser uma violação. É verdade, bem lembrado. Eu estava tentando lembrar desse fato, é a retificação que deixou de ser penalidade, né? Isso, nesse caso, né? é isso mesmo. Tá. Nesse caso do Corinto aí, não abre essa questão se é retificação ou não. Ah, tá. Então, eu estava com essa dúvida, porque eu lembro que nós julgamos um caso, e tinha essa questão da retificação, que deixou de ser penalidade, e a gente aplicava. Porque é o seguinte, eu levantei essa questão justamente por causa disso, porque se essa multa deixasse de existir, não haveria necessidade de a gente voltar o processo para lá. A gente poderia superar a nulidade, julgar e dar provimento aqui e acabar com o processo. Essa é a minha dúvida. Mas como já foi sanado, já foi esclarecido, eu posso voltar agora? Ou... Posso? Só um minutinho, parece que... Zé, você queria falar? Posso terminar aqui? Pode sim, Vinícius, desculpa. Eu pensei que você já tivesse votado. Não, deixa eu só... Você está voltando ao voto? Não, deixa eu só colocar mais um elemento aí. Claro, pode falar com a palavra. É o seguinte, essa coisa aí do Corinto, esse entendimento, eu acho que no caso da decisão do DRJ, ela se pronuncia dizendo que houve a intempestividade. O contribuinte diz que não houve porque não estava válida a lei tal e tal e tal. Eu acho que a DRJ acaba endereçando a questão do contribuinte quando ela fala que foi intempestivo. Todo o resto de saber se era aplicável ou não a norma que ele invoca, eu acho que é uma questão de direito. Então, por isso, eu acho que não é uma nulidade que você possa reconhecer de ofício. Porque na decisão da DRJ existe a afirmação de que foi intempestivo. Isso já seria suficiente para afastar o argumento do contribuinte. Agora, a questão de desenvolver o raciocínio se é ou não aplicável a norma, que no caso é aplicável a norma o prazo é um prazo mais brando nessa época aí que ocorreu o fato, que antes era 48 horas, que a partir de 2009, na época aí seria antes da atracação, você tem que informar a desconsolidação da carga. É um caso de desconsolidação, é isso, Corinthians? Desconsolidação. Então, nessa época vigia uma outra norma, quer dizer, é uma questão de direito, qual o direito aplicável? Então, não sei se seria supressão de instância você dizer qual que é o direito aplicável. A DRJ diz, é intempestivo. Aí você pode julgar, fala assim, é intempestivo por quê? Porque o direito aplicável à época é esse. Então, por isso que eu estou afastando a possibilidade de aplicação da nulidade sem que o contribuinte tenha invocado isso. Só para a gente resumir o seu voto divergente, você está falando o seguinte, duas coisas. Primeiro, não poderia ser dado de ofício porque ele não pediu. Isso. Segundo, que a matéria mesmo, na verdade, ela foi de uma certa forma enfrentada e era matéria de fundo. É isso que você está falando? Isso porque a questão de mérito houve ou não intempestividade. E a DRJ se pronuncia sobre isso. Okay. Aí o contribuinte fala, não, mas tem uma lei, o artigo tal não se aplica, não sei o quê. Aí é uma questão de direito. Uma outra coisa na peça, no recurso voluntário, o contribuinte ele não demonstra qual que teria sido essa omissão que prejudicaria, por exemplo,
a conclusão da DRJ, que mostraria que a conclusão da DRJ seria outra, se o argumento tal ou qual fosse aceito. Então, por isso eu voto dessa forma. Perfeito. Vou passar o voto, então, para o Walker. Doutor Walker, peço para o Vinícius fechar A gente ainda vai ter que ficar falando isso. Eu aqui, inclusive, que estou toda hora falando, abro, fecho, abro, fico louco. Doutor Walker. Tá, eu vou, depois dessa discussão sobre a matéria aqui, eu vou rever meu voto, porque eu estava olhando o acórdão agora, e no final, na conclusão do acórdão da DRJ, ela fala: o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico fora do prazo estabelecido na IN 800 de 2007, quer dizer, ele cita a IN, quer dizer, ele está tratando da IN, por causa de transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido. Então, na verdade, foi apreciado mesmo, eu tenho que concordar com o Vinícius. Então, eu vou acompanhar a divergência, presidente. Liga o microfone, doutor Gilson. Desculpa. Eu acho que eu vou tentar manter o meu microfone o máximo possível aberto. Senão vai ser complicado. Doutor Jorge, por favor, está com a palavra. Desculpa, não entendi? Pela divergência. Pela divergência, ok. Doutor Zé Renato. Presidente, a princípio tinha levantado a mão para falar justamente aquela questão que o Vinícius trouxe. E realmente, olhando, como o Walker disse, já tinha visto isso também no acórdão da DRJ, realmente há aí essa questão da IN 800 de 2007, e eu voto com a divergência também. Presidente? Pois não? Eu só gostaria de dizer que essa menção à IN 800, lá que o Walker falou, é a menção dos prazos da IN 800. Não fala do início. Esse é o ponto-chave. É isso que eu não estou conseguindo enfrentar nesse momento, essa questão específica de é aplicável ou não essa IN 800 para o caso. Essa questão, não teria que ter um ponto específico dizendo, olha só, mesmo que esses fatos geradores sejam tais e tais, eles são abarcados. Isso não teve no voto. Porque esse o argumento autônomo que poderia levar ou não, se enfrentado, o cancelamento do auto de infração. Ok. Chamar atenção para isso. Quando fala lá genericamente na IN, são os prazos. Ok, agradeço, doutor Corinto. Passo a palavra. Foi o Zé que falou agora? Então, passo a palavra. Não, desculpa, foi o Zé, isso. Rafael, por favor, doutor. Pode falar. Com a divergência, presidente. Com a divergência? Com a divergência. Doutora Denise, como a senhora vota? Eu voto com a divergência, senhor presidente. Ok. Eu também voto com a divergência. Também entendo da mesma forma que já foi posto pelos meus antecessores conselheiros. Então, por maioria de votos, o colegiado rejeitou a nulidade. Afastou, vamos botar, né? Afastou a nulidade. Em afastar a nulidade. Por omissão de matéria exposta do recurso voluntário. Vencidos. Vencido, na verdade, o Corinto, né?
Sim. Corinto. Alguém se habilita a fazer o voto vencedor? Ou eu vou definir? Ah, tá. Desculpa. Tá. Designado Vinícius para redigir o voto vencedor. Agora vamos ao mérito. No mérito, doutor Corinto. Então, superada a preliminar, em virtude de a recorrente reprisar parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade, adota-se parte das razões da decisão recorrida a seguir transcritas nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2 do RICARF. Aí eu trago aqui, acho que não... Tem como você resumir? A parte da decisão recorrida que afasta a denúncia espontânea, também alegações de ausência de tipicidade, motivação, e diz que, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca em especial aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Aí traz uma letra de lei, volta para aí tem uma principal. O foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa a administração tributária. Aí ele dá trata aqui com base nas informações, muitas vezes são constatadas infrações como subfaturamento, erro, etc. Ele justifica o porquê, em tese, desse prazo e da importância de fazer essa comunicação, né, da desconsolidação. E, nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico fora do prazo da IN 800, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Aí digo eu, com relação aos princípios constitucionais do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade, a matéria não é passível de apreciação por este colegiado em virtude da súmula CARF número 2, que diz que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. E, posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento. É isso. Ok, doutor Corinto. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Voto pelas conclusões aí. Pelas conclusões? Por que, doutor Vinícius? Explica, por favor. Como o Walker ele levantou a questão que a decisão da DRJ cita lá o AN 800. Desculpa, João, você fechou seu áudio. Cita a IN 800. Só que não sei se é pelas conclusões ou complementaria, porque o prazo que está se aplicando aí no caso é o artigo 50 da IN 800, e que está lá no auto de infração. Então, a IN 800 justifica, ela justifica de fato a intempestividade, e a DRJ citou a IN 800, só que ela não cita especificamente o artigo 50. Entendi. Da IN 800. Que é o que estava valendo nessa época. Depois foi para o artigo 22, que exige 48 horas de antecedência para a informação. O artigo 50, que foi um período de transição, que é para os casos de 2008, por exemplo, ele fala da prestação de informação antes da atracação. É uma norma mais branda.
Então, eu citaria no meu voto o artigo 50. Por isso que eu voto pelas conclusões. Tá, você complementaria colocando o artigo 50. Isso. Tá, doutor Corinto, o senhor tem algum problema em complementar botando o artigo 50? Já vou te dar a palavra, Walker, só para saber, para ver se a gente vai conduzir com as conclusões ou não. Por que eu colocaria o artigo 50? Doutor Vinícius, o senhor precisa abrir o áudio. O áudio, doutor Vinícius. O artigo 50, parágrafo único, ele justifica o prazo da informação sobre a desconsolidação ser antes da atracação. Nessa época aí do fato gerador aí, estava em vigor a norma do artigo 50, parágrafo único, da IN 800. O artigo 22. O 22 veio depois. Então, por isso que o artigo 50. Ok, doutor Vinícius. Doutor Corinto, o senhor mantém o voto ou inclui a questão? Eu mantenho o voto. Mantém o voto? Então tá, então o doutor Vinícius está votando pelas conclusões. Passo a palavra ao doutor Walker. Que também pediu a palavra. Eu pedi a palavra até para... O senhor pode usar a palavra agora no voto. Antecipar toda a discussão. Não seria o caso de aplicar a súmula 126 aqui do CARF? Para esse caso? O senhor pode ler a 126, por favor, doutor Walker? Lógico. A súmula 126 fala: a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações da administração aduaneira. Aí ele fala, mesmo após o advento da nova redação do artigo 102 do Decreto 3766, artigo 40 da Lei 12.350 de 2010. Vou passar a palavra de novo ao Vinícius, que eu acho que talvez ele queira fazer alguma observação sobre isso. Doutor Vinícius. Isso que você falou é um outro ponto também que eu acabei esquecendo de citar. Tem essa questão da súmula para denúncia espontânea e, para justificar a intempestividade, o artigo 50. Então, o artigo 50, para justificar por que o cara extrapolou o prazo. O artigo 50, parágrafo único, mostra que o cara extrapolou o prazo. Então, esse primeiro ponto. Segundo ponto é exatamente isso que você lembrou. Tem súmula para denúncia espontânea aí. Ok, obrigado, doutor Vinícius. Então, doutor Vinícius, só para completar, então o senhor mantém pelas conclusões e está incluindo também a questão da súmula. Sim, sim, sim. Doutor Corinto, o senhor quer reformar o voto e incluir a súmula? Seria um argumento a mais, né? Importante, né? Porque a súmula inviabiliza a subida da recurso especial, lembre-se disso. Mesmo que a gente... Lembre-se que se a gente tratar de um assunto que é a questão de súmula, mas não citar a súmula, sobe para a Câmara Superior. Entendi. Não que eu não queira que suba para a Câmara Superior, mas eu só estou explicando que tem esse detalhe que parece pequeno, mas não é. Porque a soberba, a Câmara Superior, é uma questão que não tem necessidade de subir. Entendi. Bom, já que eu vou mexer no voto para colocar a súmula, eu coloco o artigo 50 também. Tá, então com isso eu retiro a conclusão do doutor Vinícius. Pode falar, Vinícius. Porque, Corinto, eu estava vendo o auto de infração, realmente é de 2008, então pode ir com fé que é o artigo 50 mesmo. Ok. Essa época de 2008... Adicionar o artigo 50 da IN 800, né? E qual é o número da súmula? 126. Ok, então com isso o senhor tirou as conclusões, doutor Vinícius, e acompanha o relator no mérito.
Ok, vou seguir, então, colhendo os votos. Doutor Walker. O relator. Ok, doutor Jorge. Governador. Doutor José Renato. Agora sim, hein? Gostou dessa? Agora sim. Bom, deixa eu só pontuar, eu vou votar com o relator também, mas no recurso voluntário, ele trouxe algumas decisões que falavam exatamente da denúncia espontânea, só que essas decisões são anteriores à súmula. E assim como o recurso também é anterior à súmula. O recurso é de fevereiro de 2019 e a súmula é de 1/4/2019. Tá? É só para pontuar isso, mas eu voto com o relator. Perfeito, doutor. Inclusive, isso aí ajuda bastante a aplicação da súmula. A necessidade da aplicação da súmula. Exatamente, exatamente. Passo ao doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, pelas razões já expostas pelos meus antecessores, de tal forma que vou declarar o resultado do julgamento. Após os membros do colegiado, por maioria de votos, sem afastar a nulidade, a nulidade. Vou botar só a nulidade, eu tinha colocado por omissão, mas vou botar só a nulidade, porque essa nulidade não foi suscitada pelo sujeito passivo. Vencido Corinto, designado Vinícius para redigir voto vencedor. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso no termos do relator. Ok, gente? Todos estão declarado o resultado. Esse mesmo resultado vou estar copiando para os itens 2, 3, 4, 5, 6... Até o 9. 7, beleza, mas eu tenho que copiar, Zé, não tenho como. Ah, sim. 8, 9. E aí, para mim, é mais fácil ir até citando, para não pular e não errar. Agora, o próximo item é também de doutor Corinto, é o item 10 da pauta Sociedade Beneficente Israelita Hospital Albert Einstein. Senhores, só uma colocação. Me obrigaram, literalmente, por força regimental, né, a fazer uma pauta temática, saindo um pouco daquela minha característica de fazer pautas de acordo com vamos dizer, a facilidade ou não de julgamento, né, a velocidade de julgamento. Porque nem sempre a pauta temática faz com que o julgamento seja mais célere. Vocês sabem disso. Então, de tal forma que muitas vezes vocês vão estar se repetindo como relator. Vocês vão reparar que essa pauta está sendo um pouquinho diferente do meu normal. Mas foi uma orientação da feitura de pauta, tá? Doutor Corinto, o senhor está com a palavra, doutor Corinto. Só um momentinho, presidente. Só indica qual é o número que você vai ler, Corinto, porque são 3, né? Pois eu tô com um problema, porque como eu estou gravando, eu estou usando, na verdade, só um monitor. E eu não estou conseguindo me achar direito aqui para justamente preservar o que eu estou gravando. Tá. Doutor Corinto, se o senhor quiser, a gente pode fazer uma reversão de pauta. Eu passo para o próximo relator, o senhor vai procurando os seus processos e vai colocando todos na tela, que você quiser. Tá bom, eu aceito. O senhor prefere? Eu prefiro. Então tá, então, doutores, eu estou... Tudo para um lado, para o meu monitor direito, e ele... Ok. Então, senhores, eu estou pulando os itens 10, 11, 12 do doutor Corinto, e assim que ele estiver pronto, a gente retorna a esses itens. E passo a palavra, então, ao doutor Vinícius, que é o item 13 da pauta, Cargo Logística Internacional Limitada, doutor Corinto, doutor Vinícius. O senhor está com a palavra. Doutor Corinto, eu peço para o senhor fechar o áudio. Tá. E o doutor Vinícius abriu o áudio.
Ok. Qual deles, Vinícius? Espera aí, só um momentinho, deixa eu me situar aqui. São vários. Não, são vários não. Não, são vários não, doutor. É apenas um. São Chicago? dois. São dois. São dois. Só um momentinho, deixa eu... São dois, tem razão. São dois. Deixa eu ver se há diferença aqui entre os dois, que eu tenho um resumo aqui do processo. Fique à vontade, doutor. Temos até 11h30 para fazer isso. Meio-dia e meia daí. Esse aí, Chicago, é o número... Desculpa? O 13 ou o 14? O final do processo que você quer? Os dois estão em sequência. 2011-54. Os dois estão em sequência, tudo bem. Vamos pegar, então, o 13. O 13. 2011-54, é isso? Final? Isso. Tá, então o senhor está com a palavra, doutor Vinícius. Eu vou resumir isso aí. É também a questão de aquela multa lá por desconsolidação extemporânea. Nesse caso do 2011-54, o que está acontecendo? O sujeito passivo, ele traz uma série de argumentos para afastar a multa. Tipo, princípio do não confisco, proporcionalidade, aí ele fala de denúncia espontânea, enfim, basicamente isso. Só que na impugnação, ele simplesmente não falou de nada disso. Então, eu estou votando por não conhecer o recurso, porque ele não trata de nenhuma das questões, e no recurso voluntário, ele traz questões novas, que ele não tratou na impugnação, e não trata nada sobre o mérito. Eu desenvolvo o voto aí, mas no final das contas, eu deixo já no início claro que ele não trata disso, e no final eu não conheço, mas eu trato todas as questões aí. Tá, então pelo que eu estou entendendo, doutor Vinícius, o senhor não está conhecendo o recurso, Isso. porque na peça dele, ele não enfrentou o mérito do recurso. É isso que o senhor está falando? Isso, na peça ele não enfrenta o mérito, e na impugnação ele não trata das questões que ele trouxe no recurso, que é denúncia espontânea, violação... Então ele está inovando no recurso voluntário? Isso, no recurso voluntário ele inova e não refuta o mérito. Ok, então o senhor não está conhecendo do recurso. Isso. Tá. Doutor Walker, como o senhor vota? Presidente, só uma sugestão, como não há conhecimento, que está aplicando 14, 17 do decreto, as outras questões que você está citando aqui eu acho desnecessário, viu, ministro? Porque aí você está apreciando, né? Eu deixo aí, porque se a gente fosse, de repente, alguém levantava, não, ele está citando isso, mas eu vou limpar o voto. Porque você está apreciando, né? Porque aí ficaria meio contraditório você falar que ele não arguiu em manifestação e você não vai conhecer porque ele não arguiu, mas aí você está tratando das questões, né? Eu excluiria essa parte. O que você acha? A ideia era excluir mesmo. A ideia é excluir? Eu deixei porque vai que, entendeu? Mas a ideia é excluir mesmo. Então, tá bom. Se for excluir, eu vou acompanhar o relator. Ok. Doutor Jorge. Liga o microfone, doutor Jorge. O microfone, doutor Jorge. Doutor Jorge, o microfone. Isso. Relator, desculpe. Sem problema, doutor Jorge. Doutor José Renato. O relator. Doutor Corinto. Não ouvi, doutor Corinto. O microfone. Corinto já votou. Não, Corinto votou não. Com o relator, presidente. Ok, doutor Rafael.
Com o relator, presidente. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então o item 13 não foi conhecido. Item 14, doutor. 14 é também sobre multa por desconsolidação intempestiva, só que aí, no caso, houve na impugnação o levantamento, o sujeito passivo suscitou as questões trazidas no recurso voluntário. Então, aí eu abordo denúncia espontânea, ofensa aos princípios do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade, e no mérito eu também, ele não impugna o mérito nesse caso, não. Deixa eu ver aqui. Sem contestação do mérito, ele só traz essas questões de denúncia espontânea e violação a princípios, e aí eu afasto e nego o provimento. Ok, doutor Vinícius. Doutor Walker? Doutor Vinícius, mas o senhor entende, não tem preliminar não, né? Na verdade, só isso. Só isso, não tem preliminar. Essas são todas questões de mérito. Ok. Doutor Walker? Relator. Ok. Doutor Jorge? Com o relator. Zé Renato? Com o relator, presidente. Doutor Corinto? Com o relator. Doutor Rafael? Relator, presidente. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então, NPU, negado provimento por unanimidade. Doutor Corinto, o senhor já está em condições de votar aqueles? Sim. Então, vamos voltar ao item 10 da pauta. O recorrente é o Hospital Albert Einstein. O senhor está com a palavra, doutor Corinto. Tá. Doutor Vinícius, o senhor está com o microfone ligado. Quem tiver, por favor, desligue. Ok. Tentando manter só o meu. São 3 processos, sendo que o final 41 e o final 27 são iguais. Perfeito. Então, eu vou primeiro pegar o 41, que é o próximo da pauta, é o número 10 da pauta, isso. Então, vamos lá. São autos de infração, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS de importação. A interessada registrou algumas declarações e a Justiça Federal deferiu liminar suspendendo a exigibilidade dos impostos e contribuições incidentes nessas importações num mandado de segurança. É importante dizer que cada processo tem um mandado de segurança diferente, tá? Todavia, se verificou que a imunidade não se aplica aos impostos do comércio exterior, pois não se tratam de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Aí, com o fim de prevenir a decadência, foi lavrado o ato de infração para a constituição dos impostos. A impugnação, a recorrente, a impugnante, diz que o auto de infração deve ser insubsistente, pois ela é imune, e contesta também a alegação de que não há que ter juros de mora, uma vez que a exigibilidade está suspensa, e, portanto, os juros de mora, não há que falar em mora. Destaca que houve depósito do montante integral para suspender a exigibilidade do tributo, do crédito, melhor dizendo.
A DRJ de Florianópolis julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa que vocês têm aí em frente, que trata dos efeitos na ação judicial, né? E trata também dos juros. Intimada da decisão, o sujeito passivo advoga em preliminar nulidade da decisão recorrida por decretar concomitância parcial entre processo administrativo e judicial e, no mais, reprisou parte das alegações afetadas na impugnação, que tem a ver com imunidade e juros de mora, ao tempo que criticou as razões do acórdão guerreado, que é manutenção da suspensão da exigibilidade até o provimento final do mandado de segurança e a improcedência do auto. É isso, presidente. O relatório em síntese. Ok. Podemos passar ao voto. Ótimo. Então, a preliminar de nulidade diz que o julgador de primeiro grau desconsiderou a defesa apresentada pela recorrente e o prosseguimento do processo lhe imputará consequências por demais gravosas, como inscrição do débito em dívida ativa, posterior execução fiscal, constrição de bens, e as demais matérias trazidas à lide são a imunidade e os juros de mora. Primeiramente, eu trato da decisão recorrida, que assim tratou sobre a concomitância parcial entre os processos administrativo e judicial. Como se vê pela descrição dos fatos do auto de infração, a matéria relativa aos impostos tais foi objeto de propositura pela interessada contra a Fazenda Nacional de ação judicial, com base na alegação de que se trata de entidade imune. O Poder Judiciário conseguiu conceder o liminar e, em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado é o previsto no ato declaratório COSIT número 3, que declara, aí vocês conhecem o ADN COSIT, que fala justamente da concomitância e estabelece na linha A a renúncia ou desistência das instâncias administrativas. Então, incumbe a essa autoridade a observância do disposto no ato declaratório para, em não conhecendo da impugnação, declarar a definitividade da exigência formalizada. Por outro lado, em relação aos juros de mora, verifica-se que a matéria não está sendo discutida na esfera judicial. E aí trata dos juros. Então, cumpre examinar as alegações. Muito bem. Dos excertos supra, infere-se que a matéria relativa à imunidade não foi conhecida pela decisão e, por outro giro, a matéria relativa aos juros de mora foi enfrentada, a qual será novamente apreciada adiante neste voto. Aí digo eu, assim, cai por terra a asserção de que o julgador do primeiro grau desconsiderou a defesa apresentada pela recorrente, cerceando seu direito de defesa. Enquanto a afirmação de que o prosseguimento do processo lhe imputará consequências por demais gravosas, como inscrição do débito em dívida ativa, posterior execução fiscal, etc., também não encontra eco na previsão do próprio ADN COSIT aplicado, pois que a linha D expressa no sentido de que a administração deve aguardar o pronunciamento judicial quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos 2, depósito do montante integral, ou 4, que é a concessão de medida liminar em mandado de segurança, do artigo do CTN, não podendo proceder à inscrição em dívida ativa nesses casos. Dessarte, a preliminar de nulidade da decisão não merece prosperar.
Então, eu estou afastando aqui a preliminar de nulidade da decisão da recorrida. Ok. É só um minuto, doutor Corinto. Vamos passar ao doutor Vinícius sobre a nulidade. Tem mais nulidades? Não. Mais preliminares? Não, não tem mais preliminar. Essa é a única. Ok. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Estou com o relator. Ok. Doutor Walker? Relator. Doutor Jorge? Com relator. José Renato? Com o relator. Doutor Rafael? Relator. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, foi afastado a preliminar de nulidade. Passo ao mérito, doutor Corinto. Então, da imunidade. A concomitância parcial entre os processos administrativo e judicial não é contestada pela recorrente, tanto que em seu recurso voluntário aponta para o fato de que a improcedência do mandado de segurança converterá em renda os valores depositados em favor desta fazenda e a procedência gerará insubsistência do crédito. Final da página 5 do recurso. Nesse diapasão, nada há para ser analisado no que se refere à causa de pedido do mandado de segurança, imunidade da recorrente, por conta do princípio da unicidade de jurisdição que reina no sistema constitucional pátrio. Assim é que não se pode conhecer da matéria em epígrafe. Então, eu não estou conhecendo da imunidade, presidente. Você não está conhecendo porque está sendo discutido no mandado de segurança, é isso? Exato. Ok. Doutor Walker. Desculpa, doutor Vinícius. Eu vou chegar nessa... um dia eu vou acertar isso. É que eu estava tão acostumado você votava sempre depois do Corinto, mas ainda não peguei essa... Doutor Vinícius, desculpa. Estou com o relator. Ok. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutor José. Com o relator. Doutor Relator, Rafael. presidente. Doutora Com o Denise. relator, presidente. Ok, então, não se conheceu da matéria referente... A imunidade. Seu matéria referente à imunidade. Em face concomitância, é isso. Tá, vamos ao restante das matérias. Na verdade, Corinto, na verdade, você começaria por ela, né? Ah, tá. Mas tudo bem, não tem problema não, vamos lá. A gente já votou. Bom, vamos lá. Dos juros de mora. Quanto aos juros de mora, eu simplesmente declinei novamente o que a decisão recorrida decidiu. E acrescentei, no recurso voluntário, nada foi dito acerca do depósito do montante integral ou trazido algum documento acerca desse. Apenas asseverando que, se a exigibilidade do crédito está suspensa, não há que se falar em aplicação dos juros, pois, se o tributo não pode ser cobrado, não se pode dizer que o contribuinte encontra-se em mora. A propósito do assunto, a súmula CARF, número 5, diz o seguinte: são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito do montante integral. E aí eu digo que tal súmula é bastante explícita e contrária à visão da recorrente. Ok, Corinto, nos autos está claro que o depósito foi integral. Não tá claro isso. Porque, veja, só não tem juros se o depósito for integral. E aí ainda tem umas discussões nisso, né? Mas não vou nem discutir, não vou entrar nem nas outras discussões sobre isso. Mas o fato é, só não tem juros se o depósito for integral. Então, você tem que ter certeza nos autos que o depósito foi integral. Você tem certeza que os autos
Para você afastar os juros, você tem que ter essa certeza. Essa é a pergunta. Depósito foi integral? Deixa eu ver o que está escrito aqui, porque eu pulei essa fase. Eu disse novamente o que a DRJ falou. Eu pulei e fui direto lá para baixo. Tá. Então, vamos ver aqui. Enquanto o senhor lê, eu vou dar a palavra aqui. Aqui diz assim, eu estou lendo aqui. Ó. Somente o prévio depósito do valor integral do crédito impede sua fluência e desde a data do depósito até a sua conversão de renda. Isso é a DRJ falando, tá? Essa parte eu pulei justamente porque tentando ser mais séria. Nesse escopo, a nominante alegue ter havido depósito do montante integral dos impostos e contribuições discutidos, não se encontra nos autos documentação que comprove o feito. A rigor... Alô? Não, por favor. A rigor, os juros de mora não precisam ser lançados para serem exigidos. Aí é outra história. Tá, então deixa eu... Foi no recurso voluntário, ele não falou nada disso. Ele não... Então o senhor está mantendo, os juros? Sim. Eu estou entendendo que o senhor estava excluindo os juros. Não, de jeito nenhum. Doutor Vinícius, o senhor pediu a palavra. Não só pelas razões da DRJ, mas também acrescentando que ele não trouxe nada sobre isso. Não, desculpa. No recurso voluntário e ainda tem a súmula. Não, perfeito, Corinthians, desculpa, eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido que o senhor estava tirando os juros. Então tá perfeito. Alguém mais queria falar? Eu vi que o Vinícius e o Zé. Tá, então posso escolher o restante dos votos. Eu tenho que terminar. O dispositivo ficou assim, ó. Conheço parcialmente do recurso, que a parte da imunidade eu não conheci, e na parte conhecida, nego o provimento. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutor Zé Renato. Eu tinha pedido a palavra só para dizer que realmente não tem prova do depósito no processo, era isso que eu ia falar, mas voto com o relator. Perfeito. Doutor Rafael? O relator também presente. Doutora Denise? Com o relator. Ok, eu também voto com o relator. Então, acordo dos membros do colegiado, unanimidade de votos. Em não conhecer de parte do recurso, em face da concomitância, eu vou ter que mudar isso aqui no meu. Em não conhecer de parte do recurso, em face da concomitância. E na parte conhecida. E na parte conhecida, vírgula. Por unanimidade de votos. Em rejeitar as preliminares arguídas e negar o mérito. Certo? Presidente. Oi. Esse 10, então, ele é igual, desculpe, é o 41, né? Certo. O 41 é igual ao 27. O 27... O 27 é o 11. Né? É o 11 da pauta, é o próximo. Tá, então, eu não sei se vocês querem que eu leia tudo de novo, mas é a mesma coisa. O 12... Não precisa, eu estou copiando o resultado para o item 11 da pauta. Sim, o 12... Só um minutinho, doutor, é que eu preciso deixar isso claro no julgamento. Então, o item 10 tem os mesmos fundamentos, a mesma matéria do item 11, de sorte que eu estou copiando o resultado
do item 11. Agora eu passo para o item 12 também, de relatoria do Dr. Corinto, e cujo recorrente é o Albert Einstein. Pode continuar, Dr. Corinto. Bom, o 12... Corinto, o 12 também é igual, pelo que eu estou vendo. É tudo igual. Qual é a diferença, Corinto, do 12? Deixa eu ver agora, porque a diferença me parecia ser... Aqui não teria nulidade pelo jeito só. Corinto, você quer um tempo para Tem unidade de juros, está certo aqui. Quer um tempo para analisar esse? É porque eu olho sempre essa diferença em relação ao nome que eu dou pro Não tem problema. O nome Então eu vou passar... Tá. O Vinícius, você tem que só centralizar um pouquinho o seu rosto, que você está no meio do... A câmera está no meio do seu nariz. Doutor Vinícius, é o senhor mesmo o item 15 da pauta. 15, 16, 17, e daí vai. Vamos lá. O senhor ligue... Corinto, fecha seu microfone, por favor. Doutor Vinícius, abre o seu para a relatoria. Obrigado. Deixa eu só me situar aqui. Tá, veja qual que o senhor vai... Se são iguais, se o senhor vai... Qual que o senhor vai ler? Olha, o Embassy, ele pode... Tem outros dois mais para frente também, a gente poderia julgar juntos, porque são similares. Eles estão em ordem de pauta, tá? 15, 16 e 17. Tem mais outros dois. Além desses três? São 5? São 5. Pô, deveria estar... Então, eu comi bola. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que eles estão. Nenhum desses é acima do valor, não? Não. Engraçado. Deveria estar junto, não sei. Dei mole, então. Olha, o item 51... 49 também, hein, Baci? 49 e 51? 49 isso. Tá, então vamos lá. Então, qual que o senhor vai julgar? Porque aí a gente ajusta isso, não tem problema. A gente ajeita. Vou pegar aqui... Só um... R$ 2009,27. É o 15. É multa também por desconsolidação intempestiva. Só que aqui, o que eu faço? Eu anulo como o Corinto fez a decisão da DRJ. Porque aqui o contribuinte ele alega que a anulidade ele citava fato de terceiro, de força maior, e esses argumentos não foram realmente analisados pela DRJ. Entendi. Então, tem argumentos da DRJ que não foram analisados. E isso, tem argumentos do contribuinte que não foram analisados pela DRJ, porque é uma solução genérica da DRJ do Rio. São decisões conhecidas. E o que acontece? Nesses processos... É um corte-cola sem analisar efetivamente o recurso. Isso. Né? Nesses processos da Embassy, a Embassy, ela alega a anulidade e mostra que a DRJ não apreciou os argumentos
e que argumentos que, em tese, pelo menos, seriam suficientes para afastar a decisão, para mudar a direção da decisão. Pelo menos em tese. Tá, e o mérito não seria dado para eles? No mérito, o mérito já seria mais complicado. Eu não vou dizer qual que seria. Não, Vinícius, porque, veja, a gente tem aquela questão. Não dá para daria. Não poderia dar. Tá, então beleza. Só para saber, porque senão a gente não afastaria, né? A gente faria aquele básico de não... Bom, ok. Então vamos votar então essa nulidade primeiro da decisão de primeira instância. Agora sim, doutor Walker. O senhor primeiro. Agora o senhor acertou, hein, presidente? Finalmente, né? Eu vou acompanhar o relator. Tá, ok. Doutor Jorge. Renato. Ok. Doutor José Renato. Presidente, realmente tem essas questões que o Vinícius apontou, foram faladas na impugnação e realmente não foram tratadas no acordo, então voto com o relator. Ok. Doutor Corinto. Tem que abrir o microfone, doutor Corinto. Microfone, doutor. Com o relator. Ok. Doutor Rafael. Com o relator também, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então, por unidade de... ele pede, eu vou dar provimento parcial, né? Isso. Ele dá provimento parcial ao recurso para anular a decisão de primeira instância. Nos termos do voto do relator. Maioria não, por unanimidade. De votos em dar provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância. Ok, então esse foi o resultado do item 15 da pauta, que é o processo de final de 2009, 27. Isso. Qual seria o próximo, doutor Vinícius? Eles são iguais, pode... Posso replicar para o item 16, então? Pode. Ok. Item 17, peraí que eu vou ver, que eu acho que é a mesma empresa. Item 17 também? Também. A item 2 que passaram aqui do meu controle foram para outra... Saíram da ordem, né? É o 49 e o 51, se não me engano. O Rafael aqui. Isso aí. Tô indo lá, peraí. 49, verdade. 49. Nossa, por que foi tão... É porque eu acho que é o seguinte, Gilson. Eu tinha indicado os 3 primeiros para março. Aí depois, para o segundo trimestre, eu indiquei os outros 2. Ah, então foi isso. Porque, então foi isso. Bom, pode ter sido. Eu não vou justificar, porque na verdade não está. A coisa ruim que acontece quando fica separado, primeiro, basicamente por causa do patrono, né? De ter que ficar o dia todo numa coisa que não precisaria ficar o dia todo. Mas vamos resolver aqui, então. Então foi o 49 e o 51. Então, vamos lá. Para deixar registrado os itens 49, 51 e itens 15, 16 e 17, todos eles possuem o mesmo resultado, que foi dar provimento parcial para anular a decisão de primeira instância. Isso. Ok? Doutor Corrêa, gostaria de falar alguma coisa? Eu já declarei o resultado. Não, presidente, eu só preciso sair um momentinho e já retorno. Ok. Então, vou dar 5 minutos de intervalo. Apoio, por favor.